Causou uma polêmica muito grande essa semana, né, no município de Nova Friburgo, inclusive, foi o presidente da República, Jair Bolsonaro, colocou no seu perfil, porque um caso de um jovem, Lucas, que sofreu um acidente de moto, o jovem sofreu um acidente de moto, foi para o hospital Raul Sertan, naturalmente para a UTI, em função do estado grave, acabou falecendo e foi colocado no óbito que ele morreu em causa da Covid-19. Isso causou uma revolta muito grande nos familiares, já que o caixão saiu lacrado e não poderia fazer o velório e ter um sepultamento digno, né? A família protestou no hospital e houve um recuo e colocaram no óbito que de fato ele sofreu, foi o acidente de moto. Inclusive eu conversei com uma irmã, né, emprestada dele, vamos dizer assim, por afinidade, e ela falou comigo que a autópsia realmente constatou que ele morreu por causa do acidente. O delegado Henrique Pessoa, vou ler a nota para o doutor, ele falou o seguinte, deu uma nota e disse assim: o delegado Henrique Pessoa, titular da 151ª DP de Nova Friburgo, vem a público esclarecer que o jovem que sofreu acidente de motocicleta no final de semana veio a óbito tão somente devido ao referido acidente, não havendo outras causas a apurar. A vítima foi submetida a protocolo de atendimento médico com a finalidade de abordar o trauma, sendo que no exame de imagem TC restou que o mesmo apresentava pneumonia, podendo estar contaminado com o coronavírus, de acordo com o laudo médico. Assim, em entendimento ao protocolo sanitário, passou a ser tratado o fato como risco biológico, evitando eventual contaminação difusa. Portanto, a vítima evoluiu a óbito devido a lesões contundentes decorrentes de acidente de motocicleta, constando assim como causa da morte no laudo de exame cadavérico e no atestado de óbito. Necessário referir que, em caso de pandemia, todo cadáver deve ser tratado com potencial risco biológico, independente da causa da morte, motivo que impõe limitações às cerimônias. Como manda a praxe legal, o fato está sendo apurado em sede de inquérito em curso na delegacia local. Nossos sinceros sentimentos à família, Polícia Civil, em defesa de quem precisar. Agora, doutor, a gente sabe, o senhor é médico, o senhor vai falar, e foi secretário de saúde, o senhor sabe muito melhor do que eu, porque normalmente a pessoa que fica no CTI tem a questão que ela vai broncoaspirar, né, o alimento, e isso provoca uma pneumonia, não, isso não é fato raro em termos de hospital. Se for usar como critério que toda pessoa que tiver pneumonia na UTI, 100% das pessoas vão ser atestadas para Covid-19. É um problema nessa situação de pandemia. Eu até entendo o doutor Henrique Pessoa, porque nessa situação às vezes é muito difícil você garantir o diagnóstico. Muitas vezes o sofrimento da família, o maior sofrimento foi ter perdido um jovem. Isso é o maior sofrimento de todos, né? Isso aí é lamentável, né? A gente fica cada vez mais triste quando vê um jovem morrer com um acidente de moto. Isso aí já é uma coisa inenarrável. Ainda se soma-se esse fato, também a tristeza de não poder velório. Isso também é uma tristeza maior ainda. E a gente não sabe como é que vai fazer, coitado da família, né? Mas de qualquer forma, em relação ao diagnóstico, a tomografia é uma arma muito boa para você fazer o diagnóstico. São imagens que praticamente não tem muito nesse momento de epidemia que eu falo, né? Nesse momento, se fosse o ano passado, nem sabia que existia esse vírus, mas agora a imagem é típica. A gente dizer, olha assim, a tomografia, isso aí é coronavírus. Por quê? Porque não tem como se confundir, então. Não tem como se confundir. Vidro fosco é uma imagem bilateral, periférica. O vidro fosco você consegue
interlinear alguma vasculatura pulmonar, não é aquela condensação bilateral, bem periférica, quer dizer, característica, você olha assim, né? Então eu não sei o que houve com esse rapaz, né? Ele, não sei se ele se contaminou, não sei quanto tempo que foi, quer dizer... A conversa que eu tive com a irmã dele, emprestada, né? Ela falou comigo que o rapaz estava pela manhã soltando pipa, cheio de saúde, e que não havia nenhuma possibilidade dele efetivamente estar gripado ou alguma situação nesse sentido. Inclusive ela falou comigo que ele era funcionário da Stan e em função da pandemia parece que foi dispensado, foi suspenso o contrato, e ele aproveitou para fazer o bico de motoboy. Então o que ele fez? Ele trabalhando, ele subiu a Visconde de Itaboraí, que é aquela subida para as Brown, começa na Marques Braga, sobe ali, e mais acima ele sofreu um acidente, né? Caindo, batendo no poste, vindo a falecer um jovem de 26 anos. Mas ele ia falecer quanto tempo depois do acidente? Ele faleceu 2 dias, não foi, Patrícia? 2 dias depois. Quer dizer, não deu nem tempo para dizer que estava com pneumonia, né? Porque raramente a pneumonia, o coronavírus, ela raramente evolui assim, principalmente nos jovens. O sintoma demora também, não é, doutor? É muito pouco tempo, né? Se ele podia estar já com coronavírus no período de incubação e depois de explodir a doença. Pode acontecer, mas essa evolução é inusual, não é comum, principalmente no jovem, né? Em geral ela demora mais, né? Não, e doutor... A tomografia esclarece, né? A tomografia esclarece. E sem falar, doutor, porque a gente percebe, por exemplo, vamos imaginar que um milionário aí, ele foi parar no hospital, teve uma Covid, não precisa nem ser milionário, mas a gente sabe que em função da pandemia, né, o contrato de seguro normalmente se isenta, né, não cobre se for questão de pandemia, né? Então o que acontece? Você imagina o seguinte, o cara morre por outra doença e a família deixa de receber o seguro porque de forma negligente foram atestar o Covid-19, né? Então a gente tem que analisar a situação com muito cuidado, com muito zelo, e sem falar em relação do ponto de vista médico, né? Aí o doutor vai falar melhor, que é a questão da estatística. Se você tem uma estatística errada, o mapa errado da disseminação da doença, como que vai combatê-la, doutor? Porque aqui são 5 casos, não sei se incluíram ele também nesses 5 casos. Né? Exato. Se incluíram, já seria menos um, né? Se ele não tivesse a doença, né? Nessa questão, nós estamos citando um município de tamanho médio, que é Friburgo. Imagina no Rio, em São Paulo, com essas mortes todas. Imagina em Manaus, com 2 milhões, aquelas mortes todas. Quantos casos desses deve ter, né? Porque as outras doenças, Marconi, continuam.